E essa semana nós vamos prosseguir estudando esse versículo ainda. Temos algumas coisas ainda a aprender nesse versículo. 3 João é a última, a penúltima carta do Novo Testamento. Lá no final, antes de Apocalipse, antes de Judas. Pode mais para trás, irmão. Pode mais para trás aí. Lá no fundo. Lá no final da Bíblia. No final. Vamos lá. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre esse versículo 10. Falamos um pouquinho sobre os motivos pelos quais o apóstolo João afirmava que o cidadão chamado Diótrefes, ele era digno de reprovação. Nós falamos aqui sobre essa ideia, essa verdade de que o apóstolo João disse que Diótrefes não recebia ele, não acolhia ele, não acolher fisicamente apenas, não acolher corporeamente, mas acolher as palavras dele, acolher a carta. Ele disse que tinha enviado uma carta àquela igreja, mas Diótrefes não tinha recebido as suas palavras. Falamos sobre isso. E essa semana nós vamos continuar a partir de outras reprovações também que o apóstolo João fala nessa carta também, indica que são também motivos pelos quais Diótrefes merece ser reprovado, admoestado, corrigido. Na verdade nós falamos aqui, vamos voltar a falar sobre isso. O apóstolo João, como bom cristão, como seguidor, como alguém que praticava aquilo que pregava, nós sabemos que ele seguia a doutrina que foi deixada por Cristo. Então, no momento que ele dizia, não, eu vou ter com Diótrefes, eu vou, se Deus permitir, a Bíblia diz assim, o versículo fala, o versículo diz o seguinte: por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele. É o que fala o versículo 10, ele começa assim: se eu for vos visitar, se eu for ter convosco, eu chamarei a atenção dele para as obras que ele vem fazendo, para o mal que ele está fazendo. Então isso deixava claro essa ideia. João ia conversar com Diótrefes acerca de quê? Por que ele iria ter com Diótrefes se ele fosse visitar aquela igreja, aquela cidade onde estava aquela igreja. E nós falamos aqui algumas vezes já falamos em outros estudos, que ele, na verdade, como deve ser a motivação de todo cristão, é conduzir essas pessoas que estão desviadas, que estão no erro, ao retorno ao caminho reto, conduzi-las ao arrependimento, para que elas se arrependam daquilo que elas estão fazendo e voltem a caminhar no caminho reto, no caminho estreito que Cristo deixou para a gente seguir. Na verdade, a gente não vai balançar a verdade no rosto dos outros, nós não vamos lá procurar contenda, muito menos como dominadores das pessoas, para corrigi-los e discipliná-los, porque a gente é autoridade e as pessoas são nossos servos, são nossos inferiores, são pessoas inferiores àqueles que têm autoridade ou têm algum tipo de cargo, que são oficiais da igreja. A gente não vai com esse intuito. Toda vez que o irmão, toda vez que uma pessoa que de repente está exercendo, foi colocada por Deus para pastorear outras, para exercer o cargo de presbítero ou de bispo, para ter qualquer tipo de função, isso é um dever também nosso, enquanto cristãos, independentemente de termos funções oficiais na igreja. Toda vez que a gente vai até alguém para demonstrá-lo, para chamar a atenção dele de algum erro que ele vem praticando, é nesse intuito, é com o coração cheio de amor, é mediante muita oração e busca de sabedoria para saber, para buscar em Deus o que é que devemos dizer, o que devemos fazer com relação àquele irmão, no sentido não de destruí-lo, mas sim de conduzi-lo ao arrependimento, de trazê-lo de volta ao caminho reto. É esse deve ser o dever, e não da nossa forma. Tem pessoas que podem dizer, podem achar que podem chegar para o irmão e conversar sobre a experiência de vida dele, né? Pessoas às vezes mais velhas, que já passaram por muitas coisas. Não, rapaz, quando eu passei por isso, eu fiz assim, fiz assado, eu dei um tempo, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, usando de experiências humanas, tentando corrigir o outro, e a gente já aprendeu aqui que não é assim que funciona. Toda correção, toda demonstração, toda exortação deve ser baseada na palavra de Deus e apenas nela. Não usamos conhecimentos de psicologia, de filosofia, de sociologia, de ciências humanas, de nada para admoestar, para corrigir os outros, para trazer ensinamento, para trazer instrução ou correção, mas apenas a palavra de Deus. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que toda Escritura
é divinamente inspirada e apta para corrigir, para instruir, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós sabemos que o instrumento de correção, a sabedoria que vai ser utilizada no momento de corrigir, de conversar com alguém, de orientar alguém, o que ele deve fazer para seguir a vontade de Deus é a Escritura, é a Bíblia. Não há qualquer tipo de necessidade de uso de conhecimentos humanos. E hoje nós vamos seguir nesse estudo. Semana passada nós começamos esse versículo 10º, e hoje nós vamos só fazer a leitura do 9 até o 12, para que a gente entenda o contexto do que a gente está estudando, e depois nós vamos orar e vamos começar o nosso estudo de hoje. A Bíblia diz assim, versículo 9: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que ele está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Entretanto, quanto a Demétrio, todos tecem bons comentários sobre ele, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. E nós também testemunhamos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Só até aí, vamos orar, para que possamos começar e prosseguir de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite aqui na Tua presença. Obrigado por mais estudo bíblico, Pai. Que o Senhor possa nos dar conhecimento de Ti mesmo. Que o Senhor possa nos ajudar a te compreender, a te conhecer melhor. Que o Senhor possa ajudar cada irmão aqui presente, abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos compreender as Tuas verdades, Pai. Não só compreendê-las, mas também praticar. Nos ajuda, Pai. Nos capacita essa noite, para que sejamos alimentados e edificados na Tua palavra. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá então. Hoje nós vamos seguir nesse estudo do versículo 10º. Na verdade, meus irmãos, já vimos aqui que Diótrefes ele não recebeu ao apóstolo João, ele não acolheu a João, ele não acolheu aquilo que João havia escrito para aquela igreja. Nós não sabemos se ele rasgou a carta, nós não sabemos que as outras pessoas daquela igreja tomaram conhecimento dessa carta. O que nós sabemos é que ele não acolheu. Ele, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que Diótrefes ele gostava de ser considerado a pessoa mais importante daquela igreja. Ele gostava de ter destaque, ele gostava de ser o comandante, aquele que dirigia, direcionava as coisas da igreja. E tudo isso, na verdade, não seria tão ruim se não fosse a forma como ele fazia isso. Nós vemos aqui na Bíblia que ele não fazia isso segundo a palavra de Deus, que seria uma coisa muito boa se ele tivesse essa iniciativa segundo a verdade de Deus. Isso seria bom, mas não, ele fazia isso segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria sabedoria, desprezando, como nós vemos aqui nessa parte, do que ele não recebeu. A Bíblia diz que aquele que não recebe aos que eu enviei, não recebe a mim. E aquele que não recebe a mim, Jesus Cristo disse isso, não recebe aquele que me enviou. Então, na verdade, aqueles que rejeitavam as palavras do apóstolo, rejeitavam o próprio Cristo e rejeitavam, por consequência, o próprio Deus. Então, nós vimos isso. Não seria tão ruim se ele estivesse fazendo isso segundo a vontade de Deus, mas nós vimos aqui que ele não fazia isso segundo a vontade de Deus, mas em total rebeldia, em total independência. E nós sabemos que não há ninguém independente na igreja. Ou você faz a vontade de Deus, ou então você faz a vontade do diabo. Não há um time neutro. Não há ninguém que está neutro nessa batalha. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Se você não está do lado de Deus, ainda que você esteja parado, ainda que você esteja calado, você já está do lado do mal, do maligno. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas Diótrefes, meus irmãos, não parou por aí. Segundo o apóstolo João, além de ele não receber, como nós vemos aqui, além de ele não recebê-lo, Diótrefes também proferia palavras maliciosas e insensatas, a depender da tradução desse versículo 10. A minha tem aqui insensatas, mas tem outras traduções que tem maliciosas. E o verbo quer dizer coisas absurdas. Então era isso que Diótrefes fazia com relação a João. Ele proferia palavras absurdas com relação ao apóstolo João, sendo que, apesar de não saber
A Bíblia não diz que palavras seriam essas que ele proferia com relação ao apóstolo João. Então a gente não sabe exatamente que palavras foram essas proferidas. Dizem apenas que foram palavras insensatas e maliciosas. Mas apesar de não sabermos que palavras seriam essas, nós podemos dizer algo sobre essa postura de Diótrefes. O que é que ele fazia através disso? O que é que ele estava buscando através disso? Como nós já vimos, irmãos, Diótrefes ele se colocava nessa posição de pessoa mais importante. Era isso que ele fazia, na verdade. Diótrefes se colocava na pessoa de maior importância na igreja, de preeminência em relação àqueles que eram seus iguais, pelo menos eram para ser seus iguais. E desprezava assim a realidade de que não somos nós que temos autoridade na casa de Deus. Não somos nós, como pessoas, segundo a nossa sabedoria, segundo a nossa vontade, que temos qualquer tipo de autoridade na casa de Deus. E que apenas Jesus deve ser exaltado e glorificado por cristãos. Na verdade, ele desprezava isso. Ele desprezava essa realidade de que nós não temos autoridade, de que apenas Cristo deve ser exaltado em nosso meio. Sendo a sua conduta, nós vimos que a conduta dele era um ato de rebeldia e usurpação de poder. No momento que ele faz algo, no momento que ele toma para si uma posição que só devemos dar a Cristo, ele está usurpando o poder, usurpando a função e sendo rebelde contra Deus. Sendo certo que Diótrefes, pelo menos aparentemente, ele não se importava com a glória de Deus ou com a vontade de Deus, mas buscava apenas a glória dos homens e queria ser exaltado entre os demais. É isso que ele mostrava através do agir dele, é isso que a gente vê escrito na Bíblia. Mas, meus irmãos, como nós dissemos aqui, apesar de não estarem registrados na Bíblia, que palavras seriam essas? Quais seriam essas palavras insensatas e maliciosas que Diótrefes proferia? Vai ficar claro que se o apóstolo João afirma que o agir de Diótrefes era malicioso e insensato, resta claro que tudo o que ele dizia acerca do apóstolo, além de não ser verdadeiro, além de serem coisas falsas e mentirosas, teria o objetivo de retirar a sua credibilidade junto aos demais irmãos que lhe emprestavam ouvido. Então ele chegava, se ele dizia palavra maliciosa, se ele proferia palavras insensatas, é porque ele tinha um público alvo. Ele dizia isso, não dizia ouvindo, ele dizia para alguém. Tanto dizia para alguém que isso chegou ao conhecimento de João. Isso chegou ao conhecimento de João certamente através de outras pessoas. João estava naquela cidade. Então, além de não ser verdadeiro, isso tinha o objetivo de retirar a credibilidade de João, do apóstolo João, junto aos demais irmãos que estavam ali, que emprestavam o ouvido para ouvir essas coisas absurdas que Diótrefes falava. Tudo isso com o nítido objetivo de fazer prevalecer a sua própria vontade em respeito à vontade de Deus, como se as atuações da igreja local, na igreja local, fossem originadas de projetos e de motivações de cunho exclusivamente humano, onde o importante era a vantagem de um homem sobre o outro, com desprezo da necessidade de união, em busca da manifestação do amor de Cristo, do amor a Cristo e ao seu Evangelho. Então ele desprezava isso, ele achava que a igreja era o lugar de você disputar com os outros, para ver quem era que era o maior. Os discípulos de Cristo já fizeram isso, a gente viu, a gente sabe que no Evangelho é uma passagem que os discípulos de Cristo eles começam a entrar no debate, a discutir para ver quem era o maior entre eles, né? Então isso é uma coisa que você vê que contamina o ser humano, é algo natural. O homem natural tem dessas coisas. Ele gosta de disputar, ele gosta de ser exaltado, ele gosta de ser o melhor entre aqueles, ele gosta de subjugar os outros, de sobrepor, de ser aquele que tem mais destaque, de ser o melhor entre os semelhantes. Meus irmãos, não poderia o apóstolo João estar se referindo à conduta de Diótrefes como reprovável se ela fosse uma conduta segundo a verdade. Jamais João reprovaria Diótrefes se ele estivesse fazendo alguma coisa verdadeira, alguma coisa certa. Então a gente sabe que ele jamais se referiria à conduta de Diótrefes como sendo algo reprovável, algo que merecia uma demonstração, algo que se ele fosse ter com ele, chamaria a atenção, se ele estivesse fazendo alguma coisa segundo a verdade, segundo a vontade de Deus. Na verdade, irmãos, se João dizia a verdade, enquanto apóstolo de Cristo que era, enquanto uma pessoa que estava verdadeiramente com essa incumbência de fazer a vontade de Deus, de trazer a palavra de Deus, de registrar inclusive ela dos livros sagrados, se ele era essa pessoa que agia motivado pelo Espírito Santo,
não haveria, meus irmãos, como Diótrefes, se colocar em oposição a ele, se também estivesse agindo segundo a verdade e guiado pelo Espírito Santo. Se João estava guiado, fazendo o que era verdadeiro, guiado pelo Espírito de Deus, não haveria como Diótrefes estar se chocando com ele, se também, e também está agindo segundo a verdade e segundo o mesmo Espírito Santo. Nós percebemos aqui que é um choque. Se é um choque, é porque alguém está agindo de outro time. Você não marca gol, né? Pelo menos não é para ser assim no seu próprio time. Você está marcando, você sempre visa marcar no gol, no time adversário. Então nós vimos isso, nós vimos esse choque, esse confronto, esse conflito entre duas forças, entre duas doutrinas, entre duas formas de agir diferentes. Olha, irmãos, a verdade não se volta contra a verdade, é isso que nós vemos aqui. Na verdade, se existir esse choque, se o apóstolo João estava agindo segundo a verdade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, nós sabemos que a verdade ela não se volta contra a verdade. Ela não há contradição, não há choque entre a verdade de Deus. Não há como o Espírito Santo guerrear contra o próprio Espírito Santo. Do mesmo modo, meus irmãos, que o Espírito Santo não é espírito de confusão, de forma que você não vai ver pessoas que estão fazendo a vontade de Deus, pessoas que estão verdadeiramente agindo segundo a verdade, guiadas pelo mesmo Espírito Santo, agindo de forma conflituosa, agindo em contradição. Alguém está errado, independentemente se há um conhecimento e uma convicção desse erro ou não, mas alguém está errado. Na verdade, meus irmãos, nós vimos que Diótrefes não estava agindo apenas contra a palavra, não apenas sendo um pregador, mas também sendo um cumpridor da mentira, o que é correto afirmar em todas as vezes que contemplarmos um agir que se coloca em oposição ao propósito de Deus. Meu irmão? Pronto, é mais ou menos o que está aqui. Isso, você vê que ele está falando realmente coisas que estão insultando, coisas caluniosas, coisas que são verdadeiramente maliciosas. Porque aí a sua está mais detalhada, mais esmiuçada, mas é a mesma ideia, essa é a mesma ideia. Então assim, nós vemos, meus irmãos, que Diótrefes não era apenas alguém que pregava a mentira, mas também ele era cumpridor dessa mentira que ele pregava. Nós vamos ver isso mais à frente. O que é correto afirmar em todas as vezes que contemplarmos um agir que se coloca em oposição ao propósito de Deus. Se você está contra o propósito de Deus, logo você está agindo segundo a mentira, está agindo contra a verdade. E, meus irmãos, não é a primeira vez que nós vemos isso. Nós vemos isso na Bíblia. Nós visualizamos uma postura como essas nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo também já havia experimentado uma situação num outro contexto, também ele foi vítima de um grupo de pessoas que queriam também desacreditá-lo. Nós vimos isso também lá na segunda carta aos Coríntios. Nós estamos estudando isso aqui aos domingos com o pastor dizendo, nós vimos isso, que é isso que nós vimos também naquele grupo de pessoas, essa vontade de desacreditar o apóstolo Paulo. Para quê? Isso não é uma postura inocente que apenas visa fazer o bem às pessoas. Na verdade, meus irmãos, Paulo, que era um mensageiro de Deus, no momento que você desacredita o mensageiro, você também atinge a própria mensagem. Então, o que as pessoas queriam, na verdade, através dessa postura de desacreditar o apóstolo Paulo, era descredenciar também a sua mensagem. Nós vimos aqui em 2 Coríntios 10, vamos lá. 2 Coríntios 10, versículo 10. A Bíblia diz assim: pois como alardeiam alguns, as cartas dele são duras e exigentes, contudo, ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível. Então nós vimos essa verdade. Nesse trecho aqui nós vamos ver
essa realidade de que também as pessoas visavam fazer isso, visavam através desse ataque a Paulo. Na verdade, não é de resposta, mas é uma situação semelhante. Isso, uma situação semelhante. Na verdade, assim, isso é o que as pessoas diziam do apóstolo Paulo. Então, é a mesma coisa que José fazia com relação ao apóstolo João. Também fazia acusações no sentido de tentar desacreditar. Se a gente for ler aqui e continuar lendo, a gente vai ver aqui o seguinte: ele fala assim: considere que as pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, teremos em atitudes quando estivermos presentes, pois não ousamos igualarmos ou compararmos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, esses, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos com nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Com certeza, não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos com o Evangelho de Cristo. E da mesma forma, não caminharemos além dos nossos limites, orgulhamos-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente, o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio, para que assim nos seja possível pregar o Evangelho das regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porquanto, quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Então, essa é a mesma ideia. As pessoas faziam isso para tentar desacreditar a mensagem de Paulo, mas Paulo dizia: então, por isso, quando chegar a fé até vocês vão começar a colher aquilo que eu tenho falado. Vocês vão ver, na verdade, que tudo isso que eles têm falado, tudo isso que eles têm dito contra o nosso ministério é mentira. E vocês vão ver isso quando vocês compararem a verdade que vocês agora sabem com o que a gente tem dito, e com o que a gente tem feito também. Então, na verdade, a gente vê essa necessidade de que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade para que elas possam confirmar, para que seja confirmado que aquela pessoa verdadeiramente procede da parte de Deus. João já dizia isso, né? Aqueles que são do mundo, todos que são do mundo. Aqueles que são de Deus, ouvem aqueles que procedem de Deus. Essa realidade. O próprio Jesus Cristo, irmãos, foi vítima também de palavras insensatas e maliciosas. Vamos lá em Mateus 11. Jesus Cristo também foi vítima, João Batista, de palavras insensatas e maliciosas em seu tempo. É o que nós vimos registrado lá no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 16. Jesus diz assim: mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clama aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não planteastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Foi essa mesma realidade, 11 do 16 até o 19. É essa mesma realidade que nós vemos, irmãos. Jesus também foi vítima disso. Pessoas que não tinha nada que agradasse a eles, na verdade. Você vê que tanto de uma forma como de outra eles falavam mal. O negócio importante para eles era falar mal, era maldizer as pessoas. Se não comia, tinha demônio. Se comia, também era amigo de publicanos, pecadores, bebedor, comilão. Então as pessoas queriam falar mal. Nós vemos realmente o Senhor Jesus sendo vitimado, porque o que elas querem, na verdade, é atingir a mensagem dessas pessoas. Não visava atingir apenas a pessoa. Quando você desacredita, ela queria desacreditar o mensageiro para que a mensagem também fosse descredenciada. Mas aqui, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai afirmar, o Senhor Jesus afirma que nós precisamos ter sempre em vista diante de situações como essas, diante de acusações como essas, desse confronto interpessoal, por assim dizer, onde existe um confronto, onde as pessoas estão dizendo que você está falando assim, o outro dizendo que você está falando assado, ele diz que ele está com a verdade, você diz que é você que está com a verdade. Então, diante desse conflito de supostas verdades, Jesus diz aqui: a sabedoria é justificada pelas suas obras.
É isso que vai fazer diferença na verdade de Deus. Não é você dizer, eu estou com a verdade, o outro dizer, não, sou eu que estou com a verdade, mas a sabedoria vai ser justificada pelas suas obras, é o que você vai fazer. Na verdade, meus irmãos, é isso que vai demonstrar se verdadeiramente aquela pessoa procede ou não da parte de Deus, se aquela pessoa fala verdadeiramente da parte de Deus ou não. O que ela faz, o que ela fala, se ajusta à palavra de Deus ou é contrária a ela? Será que a postura dele em proferir palavras maliciosas, Diótrefes fazia isso, proferia contra o apóstolo João palavras maliciosas, insensatas, essa postura dele se ajustaria à conduta de um verdadeiro cristão? É isso que a Bíblia manda que o irmão faça quando porventura, se fosse o caso, surpreender outro irmão em erro ou em pecado? Nós vemos que não é assim que um cristão deve agir, e logo nós podemos saber que Diótrefes não estava falando da parte de Deus. Não é isso, irmão, que a Bíblia fala que o irmão deve fazer com relação ao outro, se surpreender em um erro. Vamos dizer, na hipótese de Diótrefes entender que João estava fazendo alguma coisa errada, era isso que ele devia começar a fazer? Proferir palavras insensatas e maliciosas, espalhar isso, denegrir, desacreditar o apóstolo João daquela forma, ou ele devia agir como a Bíblia diz que o irmão deve agir com relação ao outro, que de repente está falando alguma coisa que não deve, ou fazendo alguma coisa que não deve? Meus irmãos, nós vimos aqui também no livro de Tiago, após ser dito que o homem deve ser pronto para ouvir, mais tardio para falar, está lá em Tiago 1,19, e depois nós vimos o pastor Tiago nos advertir sobre a verdadeira religião e sobre o dever de refrear a língua. É isso que Tiago nos diz, vamos lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo 26. Ele era pastor lá também? Tiago é pastor. Na verdade, assim, a Bíblia não diz a função dele, não deixa claro. O que a Bíblia diz é que ele gostava de ser o mais importante, ele se considerava, ele gostava de ser considerado aquele que dominava. Então, que nós vamos ver mais à frente, nesse mesmo versículo, diz que ele dominava, né? Ele não recebia as pessoas, ele resolvia as coisas, ele expulsava a gente. Então, nós vemos que ele gostava de ser o líder, aquele que tinha a direção das coisas na igreja. Mas não diz qual era a função dele especificamente. Algumas pessoas cogitam e especulam, mas a gente não vai fazer isso aqui não, vamos ficar só no que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, Tiago 1, versículo 26: se alguém se considera religioso, Tiago capítulo 1, versículo 26, diz assim: se alguém se considera religioso e não refria a sua língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, na verdade, é isso, é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e fugir da corrupção do mundo. Essa é a religião verdadeira. Mas antes ele fala o seguinte: se alguém se considera religioso e não refria a sua língua, engana-se a si mesmo. Isso não há verdade nenhuma nesse tipo de postura. Então, Diótrefes, que gostava de ser o mais importante, Diótrefes, que gostava de ser aquele que dominava as pessoas e comandava a igreja, supõe-se que ele seja um religioso, supõe-se que ele seja alguém que pensa ser de Deus, mas ele não refreava a língua. Ele não refreava a língua, ele estava proferindo, a ponto disso chegar até o apóstolo João, que estava em outro lugar, palavras insensatas e maliciosas. Então, isso dá conta de que Diótrefes não era uma pessoa que refreava a língua. Como então dizer que ele era religioso verdadeiramente? Como dizer que verdadeiramente ele era uma pessoa espiritual? A Bíblia diz que não. Diz que a espiritualidade dele não tem valor algum. Mais adiante, no capítulo 3, nós vamos ver também o pastor Tiago falando de novo sobre isso. Ele vai dizer no capítulo 3 de Tiago, essa mesma carta, capítulo 3 de Tiago, a partir do 9, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, uma videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Como uma pessoa vai falar
palavras maliciosas e insensatas como Diótrefes fazia, e ao mesmo tempo ser um emissário da palavra de Deus. Uma pessoa que vive na maledicência, uma pessoa que vive falando mal de servos de Deus, pode se considerar ou pode ser vista como uma pessoa que fala da parte de Deus. Fica claro que é impossível isso, meus irmãos. Na verdade, a Bíblia diz isso. Aqui vai ficar claro que não era possível enxergar o agir de Diótrefes como sendo o de uma pessoa efetivamente convertida. Nós vamos falar isso quando formos falar do versículo 11, mais especificamente, em que pese ele se colocasse como uma pessoa de destaque e importante naquela igreja, né, a ponto de rejeitar as palavras e proferir palavras absurdas contra João. Então, na verdade, apesar de ele se considerar destacado, apesar de ele se considerar importante naquela igreja, nós vimos que o agir dele, o falar dele, demonstrava que ele não era uma pessoa efetivamente convertida, dava essa impressão de que não era uma pessoa verdadeiramente cristã, não era um nascido de novo, não era alguém que verdadeiramente teria sido alcançado pela graça de Deus, pelo menos não ainda, não sabemos o fim dele, vamos falar sobre isso daqui a pouco também. O verdadeiro cristão, meus irmãos, ele não apenas deve estar pronto para ouvir uma admoestação, uma correção, uma palavra de correção de um irmão, ou pregado no corpo, ou pessoalmente, e ter o seu curso corrigido pela palavra de Deus, não pela minha sabedoria. Não é eu chegar, meu irmão, eu acho assim, quando eu passei por isso, eu fiz assim, eu fiz assado, deu certo. Não é sabedoria humana, não é o que aconteceu comigo e deu certo. É a palavra de Deus. Então, o verdadeiro cristão, ele deve estar pronto para ser admoestado e ter o seu curso, a sua direção, o seu rumo corrigido pela palavra de Deus, como também ele deve estar pronto para auxiliar um irmão que está desviado, errando ou envolvido em pecados, não sendo jamais aceitável que um cristão ignore ou despreze o seu irmão, para, agindo ainda pior, como foi o caso de Diótrefes, passar a falar mal dele. Isso não é aceitável para um cristão. Então o cristão deve estar sempre pronto a ouvir a demonstração e ter a sua direção, o seu rumo corrigido pela palavra de Deus, através de um irmão, no púlpito ou pessoalmente. Admoestar, na verdade, nós já falamos sobre isso aqui, vamos repetir, é você visualizar a conduta de uma pessoa específica. A pessoa fez aquilo, pisou assim, fez assim, não foi naquele dia, especificamente aquele fato que a pessoa cometeu, praticou, e você, através desse fato, chamar ele para um agir, para um arrependimento e para uma correção segundo o que a palavra de Deus diz sobre aquela ação dele. Então isso é demonstração. Então tanto a pessoa deve estar pronta para ouvir uma demonstração e ter o seu curso corrigido, como também ela deve estar pronta para auxiliar o irmão que está em erro, que está desviado, que está em pecado, não sendo jamais aceitável que ele ignore ou despreze o irmão, para fazendo ainda pior, não só fazendo isso, ignorando o irmão, desprezando o problema que o irmão está enfrentando, porque o pecado é um problema na vida da pessoa, a pessoa está caminhando numa direção errada, é um problema na vida dela. Então, além de ele ignorar isso, ele ainda começa a falar mal daquele irmão. Isso não é amor. Então, foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para uma vida de misericórdia. Nós não devemos a misericórdia e de amor ao próximo. E a correção, a admoestação, nós falamos aqui já sobre isso, a disciplina eclesiástica, a exortação, tudo isso são maneiras, feitas da forma certa, segundo a direção de Deus, com a sabedoria de Deus, são maneiras de você demonstrar o verdadeiro amor ao irmão. Que você vê uma pessoa indo em direção ao abismo e puxar ela, meu irmão, não continue andando nessa direção, porque senão você vai cair, você vai se machucar, você vai se atrapalhar, então volte para cá, mude o curso. Pode ser que doa, pode ser que ele fique naquele momento descontente, ninguém gosta de ser corrigido nem chamar a atenção, mas certamente, se ele tiver o Espírito Santo, se for essa a vontade de Deus, ele vai ser corrigido e depois ele vai te agradecer por isso. Ele vai realmente, ele vai te agradecer e vai louvar a Deus pela sua vida, porque você desviou ele do mau caminho, você desviou ele daquele caminho de perdição, daquele lugar onde ele se machucaria, onde ele realmente poderia ser, tem um fim nada agradável, poderia caminhar mal. Na verdade, meus irmãos, não é isso que a Escritura vai nos ensinar. Não foi esse também o exemplo que Cristo nos deixou
Nós vamos lembrar da negação de Pedro, de como Jesus agiu com ele. Jesus, diante do erro de Pedro, ele fez o quê? Humilhou ele, destruiu ele, expulsou ele da igreja. Não foi isso que ele fez. Ele restaurou ele. Ele chamou ele para junto. Foi isso que ele fez. É isso que a gente vê lá em João 12, 15. Nós vemos também como Jesus rogou por Pedro. Depois, né? Pedro, você vê que Pedro não entendeu nada. Pedro diz que Jesus acaba dizendo lá em Lucas 22, 31, que rogou, que Satanás pediu, né, para se andar. Ele diz, Jesus acaba de dizer, eu roguei por ti. E Pedro depois diz, não, mas pode acontecer qualquer coisa, eu vou estar lá e vou fazer acontecer. Vamos lá em Lucas para a gente ver só esse versículo, para a gente entender o que é que Pedro diz aqui. Você vê como a gente não compreende, meus irmãos, como o ser humano ele é. Lucas 22, versículo 31 diz assim: Jesus diz, né? O título está assim: Jesus prediz a traição de Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Contudo, pedisse Jesus, assegurou Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conheces. Então isso, foi isso que Jesus fez. Mas Pedro ia errar, Pedro ia para errando, Pedro insistiu no erro aqui. Ele ouviu a repreensão ali, mas ele não demonstrou qualquer tipo de mudança de direção. Não, ele continuou dizendo, não, eu vou ser aquele que não vai, eu vou para a prisão, eu vou morrer. A gente vê que ele não fez nada disso depois. Mas ainda assim foi essa a postura de Cristo, rogar por ele. É isso também que a Bíblia chama nós que somos cristãos a fazer. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui em 1 João, vamos lá, 1 João 5. 1 João capítulo 5, versículo 16 vai dizer o seguinte. 1 João 5, um pouquinho antes da carta que a gente está estudando. Deve ser 2 folhas antes, 3 folhas antes no máximo. 1 João capítulo 5, versículo 16 diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. Então é isso que a gente vê. Foi isso que João disse aqui para a gente antes. Você viu o irmão errando, você vai fazer o quê? Apontar o dedo para ele? Você vai expulsar ele da igreja? Vai bater nele? Vai pagar o mal com outro mal? Não, a Bíblia diz que você ore para que Deus conceda a ele arrependimento e ele viva através disso. Então nós vemos que a Bíblia nos orienta diferente. Vemos o quão destruidora, quão errada era a postura de Diótrefes, que mesmo que ele pensasse, mesmo que ele quisesse, como cristão verdadeiro, agir diante de uma postura de Pedro, de João que não fosse adequada, não era esse o caminho, sair falando mal dele, proferindo contra ele palavras insensatas ou maliciosas, mas sim chamar ele para essa conversa, chamar ele para orar por ele. Mas não é isso, não foi isso que ele fez. Assim, meus irmãos, ainda que Diótrefes não aceitasse as cartas que lhe foram encaminhadas por João, ainda que se houvesse algum problema em relação a essa postura de João, de repente se fosse alguma coisa errada, João se meter na administração da igreja, de outra igreja, vamos supor, não era essa. Se houvesse qualquer tipo de dúvida quanto à orientação de Deus, no particular daquela realidade, se era para receber os irmãos missionários ou não, se era essa a vontade de Deus ou não deveria o referido Diótrefes sair proferindo palavras insensatas contra o apóstolo, sendo que ainda que não lhe fosse possível a identificação de sua procedência, saber de onde o apóstolo vinha, se verdadeiramente era uma pessoa de Cristo, se não era, vamos supor que ele não conhecesse o apóstolo João, difícil, né, naquela época, naquela igreja, quem estava em formação, mas vamos supor que ainda ele não conhecesse. Mas ainda que ele não conhecesse o apóstolo João, era necessário que o mesmo identificasse a verdade cristã estampada naquelas orientações que eram dadas por João, bem como a reprovabilidade da sua própria postura de não receber os cristãos como um cristão hospitaleiro, como um cristão deveria agir como nós fomos ensinados pelo próprio Jesus Cristo,
Então, ainda que ele não conhecesse a João, ainda que ele não soubesse onde é que João estava escrevendo, mas ele deveria identificar a verdade cristã que estava estampada naquelas orientações de João e também ter como certa a reprovação da sua conduta, de agir assim, de proferir palavras maliciosas, de não receber orientações que verdadeiramente eram conforme a palavra de Deus. Então ele estava errado, independentemente de qual fosse a motivação de João, ele estava errado. Aqui, meus irmãos, fica claro, estamos diante de uma atuação não cristã, quando vislumbramos o agir de Diótrefes, longe de qualquer noção, qualquer sentimento de humildade, de conhecimento da verdade, de expressão de amor, mas próximo do orgulho, da exaltação pessoal, do desprezo para com a palavra de Deus e da incitação ao ódio, em total rebeldia e desobediência, como uma quebra de braço, com uma luta pessoal contra o apóstolo João, e o zelo pela realização da sua própria vontade. É isso que nós vemos. Na verdade, o Diótrefes não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele queria saber da sua vontade e de disputar para ver quem é que mandava na igreja, se era ele ou se era João. Não queria saber qual era o propósito dele, ele queria saber quem é que mandava mais, quem é que ia sair ganhando essa batalha, essa briga. Porque ele botava as pessoas para fora. Ele impedia que elas recebessem, e se recebessem, botava para fora. Ele então agia, achando que essa era a forma correta. Então ele estava cheio de poder, cheio de vontade. Mas nós sabemos que isso não é algo que deve ser observado, visto na vida dos cristãos, na vida de um cristão genuíno, cujo desejo deve ser realizar apenas a vontade de Deus, de viver para a sua glória. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, não deve agir dessa forma, não deve ser alguém que deseje fazer a sua própria vontade, mas sim alguém que esteja voltado para a realização da vontade de Deus e para uma vida que glorifique a Deus. Meus irmãos, quando nós vimos Diótrefes agindo assim, com uma quebra de braço contra o apóstolo João, pessoal, com zelo pela realização de sua própria vontade, nós vimos a demonstração que o seu agir era inspirado não pelo Espírito Santo, mas sim pelo Espírito que age no mundo, que não entende e não aceita as coisas de Deus, nem pode compreendê-las, como está em 1 Coríntios 2, 11 a 16, nós vimos isso, Mateus 11, vamos lá em Mateus, versículo 12, ou capítulo 12, desculpa, nós vimos isso aqui. Esse agir de Diótrefes tem demonstrado, meus irmãos, que ele não estava agindo inspirado, nem segundo a verdade, nem estava agindo inspirado pelo Espírito Santo, mas o Espírito que agia nele era o mesmo, Mateus 12, 30, o mesmo Espírito que agia nele era o Espírito que agia no mundo, que não entende e não aceita as coisas de Deus, nem pode compreendê-las. Mateus 12, 30 vai dizer isso, sobre essa realidade, de que se ele não estava agindo segundo a vontade de Deus, não há um time neutro, não há eu estou fazendo a minha própria vontade, eu não estou do lado, não estou do outro, mas eu ainda estou neutro nessa guerra, eu não escolhi ainda a que lado eu vou fazer, a que lado eu vou ficar. A Bíblia diz que não há essa posição. A Bíblia diz assim: quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. É isso que a Bíblia diz. Você não está fazendo conforme a vontade de Deus, então logo você está agindo pelo Espírito do mundo, você está agindo pelo Espírito do Anticristo, que já está no mundo. Então é isso que ele estava fazendo, é isso que nós vimos na vida de Diótrefes, diante dessa atuação que ele demonstrou. Na realidade, meus irmãos, vai ficar clara a disparidade, o conflito que existe entre o agir de Diótrefes e o agir do apóstolo João nessa passagem, nesse contexto aqui. Enquanto João, meus irmãos, apenas dizia a verdade, enquanto ele afirmava que faria uma demonstração a Diótrefes contra as suas ações e queria ter pessoalmente com ele para realizar tal conduta cristã, tudo com vistas à condução dele ao arrependimento, tudo permanecendo no auxílio e incentivo ao bem. É isso que o apóstolo João fazia. Agir de acordo com a verdade, dizer que ele mostrava para que ele fosse conduzido ao arrependimento, iria ter com ele pessoalmente para tratar disso, se fosse o caso, e permanecer no auxílio e incentivo ao bem. Diótrefes
falava mal, proferia palavras maliciosas, não buscava um contato pessoal com João, pelo contrário, não recebia, nem acolhia o que ele dizia, nem dava importância ao que ele estava dizendo. Então ele não buscava esse contato com João para resolver essas questões entre eles e perseverava agindo e estimulando o mal. Era isso que Diótrefes fazia. Nós vamos esse confronto de agir. O verdadeiro cristão para aquele que não é cristão, para aquele que não é nascido de Deus. Mas Diótrefes, meus irmãos, falando bem? Ele é um ditador, né? Isso, ele queria dominar, ele não era uma pessoa que agia como a Bíblia diz que um pastor, um líder tem que agir. Como exemplo, como cuidando do rebanho, realmente como Cristo nos deixou exemplo para fazer, dando a sua própria vida, sendo aquele que mais serve, mas não, sendo o dominador, sendo aquele ditador, agindo com violência, não segundo a humildade, segundo a renúncia, segundo a sabedoria que há na palavra de Deus. Pois é. Porque você estava pegando aí, eu estava lembrando que eu já fiz visita assim em outros ministérios, e às vezes você não vê amor pelas almas, você vê certas pessoas preocupadas com a quantidade de pessoas, e ela quer egocêntrica, quer que as pessoas fiquem venerando ela, quer que isso, aplaudindo, isso é verdade. Infelizmente a grande maioria você está não assim hoje. sente a preocupação dela em relação a você, sua vida espiritual. É assim mesmo. Primeiro que elas passam longe da verdade. Só isso é motivo de toda a censura, de visualizar concretamente a total falta de preocupação dela com a vida espiritual das pessoas. Quando você deixa de pregar a verdade, você deixa de dar às pessoas aquilo que pode libertá-las do pecado, do engano, você pode realmente encaminhá-las na direção certa, você deixa de conduzi-las para a porta que é Jesus Cristo. Então, elas fazem isso, elas realmente estão levando pessoas cegas, guiando também outras pessoas cegas para a vida. É isso que nós vimos nessas igrejas, infelizmente. Mas vamos orar para que as pessoas se arrependam, se for essa a vontade de Deus, porque um dia tudo isso cessará, tudo isso acabará. Nós vamos falar sobre isso também aqui. Diótrefes, meus irmãos, não parou por aí. Ele, não contente só em não acolher as verdades que João passava para ele através das cartas, ele não contente em falar mal apenas do apóstolo João, com o fim de desacreditar a sua doutrina e arrebanhar seguidores, e fazer seguidores após ele, Diótrefes agora passa a colocar em prática a sua rebeldia. É isso que ele vai fazer. Nós vimos no versículo 10 que ele não contente só com isso, ele agora vai colocar em prática a sua ação, a sua rebeldia, colocar em ação o seu afã de desobedecer a Deus, não apenas deixando de acolher as cartas, não apenas receitando as orientações, não apenas proferindo palavras maliciosas, de repente dizendo que João é herege, que não é de Deus, que está ficando velho, sem memória, que quer trazer o mundo para a igreja, que não tem zelo pela doutrina cristã e pelo rebanho, enfim, podia estar dizendo uma série de coisas que a gente não sabe, mas dizendo coisas que ferissem, colocassem essa orientação de João como algo que não vinha da parte de Deus, que não era de acordo com a doutrina verdadeira. Então, ainda não apenas proferindo palavras maliciosas e buscando desacreditar o apóstolo, mas também coloca em prática a sua rejeição ao dever de hospitalidade, pelo que agora verdadeiramente e concretamente não recebe as pessoas que saíram pelo mundo em razão do nome. Na verdade, nós vamos agora que ele vai colocar em prática. Ele já tinha feito algumas coisas, ele não estava recebendo, ele não recebia o que João estava dizendo, ele proferia também palavras maliciosas e insensatas, com o fim de desacreditar, de verdadeiramente descredenciar a mensagem de João, mas não contente apenas com isso, ele agora vai colocar em prática a sua rejeição ao dever de hospitalidade, pelo que agora verdadeiramente e concretamente ele não recebe as pessoas que saíram pelo mundo em razão do nome de Cristo, para fazer a vontade de Deus, fechando as portas da casa de Deus para esses servos fiéis, fechando as portas do único local em que eles deveriam encontrar abrigo e acolhimento, bem como auxílio material para prosseguirem em sua missão, em suas viagens, pregando o Evangelho, batizando, fazendo discípulos, enfim, cumprindo tudo aquilo o que o Senhor Jesus ordenou à sua igreja. Então ele agora começou a fazer isso. Ele não só dizia que não ia fazer, ele não só não ouvia, ele não só tinha independência e era rebelde à vontade dele, mas agora ele colocou em prática. Ele disse, não, agora não vou receber, não vai entrar na igreja, e se alguém receber em suas casas, eu vou
expulsar essas pessoas da igreja. É isso que a gente vê. Nós vimos que ele não recebia, impedia que as pessoas recebessem, e se alguém recebesse, ele expulsava da igreja. Então, nós vemos aqui uma postura, meus irmãos, de uma pessoa que se coloca inutilmente para a sua própria ruína. É isso que a pessoa faz, é isso que quando a pessoa age assim, ela consegue fazer, consegue alcançar um agir inútil e para a sua própria perdição, para a sua própria destruição, contra a vontade e obra de Deus. Imagine que utilidade vai ter isso, a pessoa se voltar, meu irmão. Pastor Ricardo, é que eu vou ter aqui por João 1, versículo 16, que se eu visse o irmão fazendo uma coisa errada, eu deveria orar por ele. Isso. Mas se 1 João 5,16. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Mas se não desse tempo eu orar por ele, e eu teria que. Eu vi o irmão fazendo algo errado, mas não deu tempo de orar por ele, eu tive que entregar ele. Porque não dava tempo. O que eu tinha que fazer tinha que ser imediato. Se eu fosse orar, poderia acontecer algo. Então eu tinha que agir rápido, eu tinha que entregar ele. Eu nunca gosto de descer para a casuística, assim, para os casos concretos que sempre são complicados, sempre geralmente tem a ver com alguma situação específica que pode afetar uma ou outra pessoa. Mas assim, essa é a nossa orientação, essa é a orientação básica, né? Eu não sei, de repente, como o senhor está dizendo, tem situações que a gente vai ter que... eu leio esse versículo... Mas você lembra daquela oração que o pastor ensinou esse dia? Salva-me. Foi o que a gente aprendeu ontem, foi salva-me, Senhor. Uma oração rápida. Demorou para fazer essa oração? Ajuda ele, Senhor. Me ajuda a ajudá-lo. Oração rápida. Você faz isso em 2 segundos, 3, 5 segundos, e aí pode já prontamente ajudá-lo. São orações, na verdade, o que a gente tem que entender, meus irmãos, é que nós somos humanos, propensos a falhas, na nossa carne não habita bem algum. Então, já a nossa tendência natural é, diante de situações assim, diante de situações de conflito, diante de situações em que a pessoa está errando, é de a gente censurar, de a gente julgar, é de a gente pagar o mal que está fazendo com o mal, é de a gente repreender, é de nós nos julgarmos superiores muitas vezes do que eles, porque a gente não faz aquilo que ele está fazendo. Então, assim, essa é a nossa tendência natural. Por isso fica essa orientação de você orar antes, por isso fica essa orientação de você, antes de repreender. Isso é um exercício, isso a gente vai praticar e vai chegando a um outro nível, se Deus quiser nos dar esse crescimento, mas assim, é algo que a gente tem que começar a exercitar sempre nesse foco. Eu quero o bem do meu irmão, eu quero que ele se arrependa, eu quero demonstrar através da minha atitude o amor que tem por ele, para que ele não se perca, para que ele não caia, para que ele não se machuque, para que ele não se afaste de Deus. Eu quero fazer a melhor coisa que eu posso fazer de bom para uma pessoa, que é aproximar mais ela de Deus. Então, assim, é essa sempre a nossa intenção. É por isso que a gente ora para que Deus restaure ela, por isso que a gente ora para que Deus dê vida, conceda a vida a ela. É nesse sentido. Então, é o nosso... Isso deve nortear, na verdade, direcionar a nossa motivação diante de situações como essas. Então, a gente tem que... sempre isso. A gente sempre, antes de fazer qualquer coisa, se está vendo o irmão errado, ou sabe que ele errou, ou sabe que ele... Antes de a gente partir para ele demonstrar, antes de a gente partir, a gente tem que realmente buscar orar antes, para que Deus tire qualquer tipo de sujeira, impureza, mágoa, rancor, tudo do nosso coração, para que a gente fique realmente cheio, para que Deus nos encha de amor, nos encha também de sabedoria que vem da palavra dele, para que a gente possa fazer isso da forma certa e na hora certa, e também usando as palavras corretas que vêm da palavra de Deus. É isso que a gente tem que ter cuidado. Na verdade, a gente não pode agir, realmente a gente vai falhar algumas vezes, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai ter que vai ser chamado para agir, às vezes rapidamente, mas nosso foco tem que ser esse, porque senão, se a gente agir fora disso aí, isso pode ser ruim para ele e ruim para a gente também. Pode trazer um problema para a gente também. Amém? Graças a Deus. Na verdade, meus irmãos, nós vemos aqui no idiota, que é uma postura de uma pessoa que se coloca inutilmente e para a sua própria ruína contra a vontade de Deus. Enquanto nós vimos no estudo versículos 6 a 8, nós fizemos aqui já semanas atrás, aqueles que auxiliavam, que encaminhavam, que acolhiam aqueles que estavam saindo por causa do nome. Enquanto nós vimos que essas pessoas eram tidas como cooperadoras da verdade, era isso que era dessa forma que elas eram vistas, cooperadoras da verdade. Por quê? Porque eles encaminhavam aquelas pessoas que saíram para fazer a vontade de Deus de modo digno de Deus,
Então eram tidos como cooperadores da verdade. É isso que diz o versículo 8, 6 a 8, mas o 8 fala nesse termo, cooperador da verdade. Nós vamos ver aqui uma postura isolada. A Bíblia diz que Diótrefes queria fazer isso, de alguém que age segundo a sua própria sabedoria e vontade, que se coloca como opositor à propagação da mensagem e do Evangelho de Jesus Cristo, contra a obra idealizada e conduzida pelo próprio Deus, mesmo em meio a essas dificuldades, a essas outras dificuldades. Mas a pergunta é, meus irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Que utilidade teria Diótrefes de se colocar contra a vontade de Deus? Que utilidade tem ele de se colocar contra ao que está escrito na própria Bíblia? Dentro dessa postura dele de não receber, de não ser hospitaleiro, de rejeitar, de expulsar as pessoas da igreja, que utilidade teria isso? E só seria ruim para ele mesmo, não teria qualquer reflexo na obra de Deus, porque a obra de Deus, a vontade de Deus se cumpriria, os propósitos dele não podem ser frustrados. A gente sabe disso, meu irmão. Sempre existe, meus irmãos. Sempre existiu. Na verdade, a gente vai falar até um pouco disso daqui a pouco. A gente vai até falar mais um pouco sobre isso, mas sempre existiram os Diótrefes, né? Agindo dessa forma ou de outras semelhantes, mas nesse sentido de sempre você colocar, né, a sua vontade como prioritária. Você é o dono da igreja, você é aquele que comanda a igreja. Não importa o que a Bíblia diz, não importa o que Jesus diz, não importa os deveres cristãos, não importa nada. O que importa é a sua vontade. Então você faz o que quer, na hora que quer e como você quer. Sempre existiu, hoje ainda existem pessoas assim, né? Nas igrejas, nas famílias, a gente vai ver sempre isso. É uma coisa que é própria do ser humano. Isso aqui é o ser humano natural agindo. É o homem natural, é o homem carnal agindo. Isso, a obra da graça sempre é isso. Isso, com certeza. Isso diante de Deus é abominável, né? A gente sabe disso. Imagina. Isso mesmo, com certeza. Então, assim, meus irmãos, tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Nós sabemos disso. Nós não sabemos o que aconteceu. A Bíblia não vai dizer o que aconteceu com Diótrefes. Não vai nos dizer o que veio depois disso. Depois que Diótrefes fez tudo isso, que fez isso, que pegou, que era o mais importante, que gostava de botar o povo para fora. Não diz como é que também termina essa história. Não diz como é que Diótrefes termina, o que é que aconteceu depois com ele. Mas apenas nos dá a entender, pelo que informa o versículo 11, que Diótrefes não agiria a partir de Deus. Isso ela deixa claro. Pelo que ela vem logo depois do versículo 11, amado, jamais imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Ela deixa clara essa verdade, de que Diótrefes não agiria a partir de Deus, movido por Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava agindo através dele, melhor dizendo, e que ele praticava o mal, pelo que ele não teria visto a Deus, ele não conheceu a Deus, ou seja, ele não era uma nova criatura, ele não era um ser regenerado, ele não era alguém que nasceu de novo, que passou pela experiência do novo nascimento e agora era a habitação do Espírito Santo e agia verdadeiramente da parte de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, já sabemos que, segundo o que nos afirma o próprio Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. É o que está lá em Mateus 16, versículo 18. Vamos lá em Mateus 16, 18. É o que diz o Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Em outras traduções tem as portas do inferno, é um sinônimo. Então é isso. Não há quem possa se colocar contra o Todo-Poderoso, meus irmãos. Não há quem possa alcançar sucesso agindo contra Deus, ainda que pareça que ele está conseguindo algum resultado naquele momento. Parecia, né, que Diótrefes estava conseguindo, ele estava fazendo, ele estava tomando conta, ele impedia as pessoas de receber, ele expulsava o pessoal da igreja. E aconteceu o que com Diótrefes? Nada, né?
até onde sabe, não aconteceu nada. Quantas pessoas estão agindo assim hoje? Quantas pessoas estão fazendo o que querem, da forma que querem, então continuam se dando bem até hoje, não é isso? Não acontece nada com elas, por enquanto. Na realidade, meus irmãos, independentemente do ensino que nos é concedido através dessa passagem, de não sabermos o final desses acontecimentos que estão relatados aqui, nós podemos ter certeza de um final. Isso chegará ao fim. Uma hora isso vai chegar ao fim. Que é revelado também no outro livro escrito pelo apóstolo João, através do apóstolo João, o livro de Apocalipse. Vai ter um fim. Naquela revelação, meus irmãos, não há dúvida do cumprimento do plano e dos propósitos de Deus. É isso que o Apocalipse é. As pessoas ficam usando o livro de Apocalipse muitas vezes para tentar entender. Não, porque vai ser assim, e vai ser no ano X ou no ano Y, e porque no Apocalipse vai ser assim, aí vai vir um dragão, vai vir aquilo, vai vir um bicho. As pessoas ficam tentando compreender assim de forma concreta o livro de Apocalipse, o que é que está dizendo ali. Mas é isso, a certeza que a gente tem é que vai chegar um dia. O que é que a gente vê na estrutura do livro de Apocalipse? Vai chegar Jesus primeiro chama as pessoas para uma correção. É isso que ele faz com as igrejas, no começo da carta. Cada igreja, Esmirna, Sardes, todas as igrejas da Odisseia são chamadas a uma correção, a um arrependimento e a uma perseverança em fazer o que é certo. Depois ele vai falar da destruição que vai sobrevir, do juízo, da ira de Deus sendo derramada sobre esse mundo, sobre toda a impiedade, e depois vem a Terra Santa, depois vem a Nova Jerusalém. Então é isso, na verdade o livro de Apocalipse serve. Quem é que diria que existe verdadeiramente essa Terra Santa, esse porvir, se não fosse registrado, se não estivesse registrado na Bíblia? Como é que eu poderia dizer, não, vai ter um momento, não, mas vai ter onde está escrito, e é isso, para isso se presta. É isso, é aquela ideia de que nada do que Deus falou vai deixar de se cumprir. É isso que está escrito aqui. Então, a gente pode ter certeza que tudo que está escrito em Apocalipse vai acontecer dessa forma, não importa assim antes, depois, quem vai passar, quem não vai passar, mas tudo isso aqui vai ser cumprido. Naquela revelação, meus irmãos, não há dúvida do cumprimento dos planos, dos propósitos de Deus, do derramamento da sua ira e da vitória do Cordeiro, que é digno de abrir o livro e romper os selos. Conquistado, esse direito foi conquistado com a sua morte e a compra por seu sangue de homens, de toda a tribo, língua, raça e nação. Está em Apocalipse 5:9. Vamos lá em Apocalipse 5:9, a gente lê esse trecho bonito da Bíblia. Diz assim que eu recebi, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para ti os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Isso vai chegar nesse dia. Diótrefes podem ficar agindo por enquanto. Outros diótrefes vão surgir, e surgiram no curso da história. Outras pessoas fazendo mal vão surgir, surgem a todo momento. Basta você olhar para esse mundo, o que as pessoas têm feito, dizendo que têm agido em nome de Deus. Eles estão agindo, eles continuam fazendo ainda nas igrejas aqui do lado, e as igrejas próximas, a gente pode ver pessoas agindo também de forma semelhante, a diótrefes também, dominando homens, fazendo coisas semelhantes. Mas vai chegar um fim. Não importa se a gente sabe da notícia do que aconteceu com diótrefes especificamente nesse momento, por conta dessa ação dele, mas a gente sabe que vai chegar um dia que isso vai ter fim. Na verdade, meus irmãos, quando a Bíblia fala que há essa vitória do Cordeiro, que é digno de abrir o livro e romper os selos, isso foi conquistado com a sua morte e a compra por seu sangue de homens de toda a tribo, língua, raça e nação. Isso vai significar a nova aliança que é firmada em seu sangue, tendo o livro sido aberto e rompido os selos após a morte do testador. Então lá em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9 vai dizer a gente sobre isso, vai falar sobre essa verdade. 9, versículo 16.
vai dizer assim: no caso do testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou, porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e as aspergiu sobre o livro de toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das constituições que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais por meio de sacrifícios muito superiores a estes, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, mas como procede o sumo sacerdote, que entra no santo dos santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Foi isso que Cristo fez. Foi através desse sacrifício dele que foi conquistado esse direito de abrir o livro e cumprir os selos e de comprar o povo para Deus. Então nós sabemos, através do livro do Apocalipse, meus irmãos, que independentemente do entendimento dos seus versículos, dos seus capítulos, há essa mensagem, há essa certeza, e isso vai chegar ao fim. Vai chegar um dia, a igreja é chamada para uma correção, porque vai chegar um dia que tudo isso vai se cumprir, e que a ira de Deus vai ser derramada da forma como está escrita, e que vai descer do céu a nova Jerusalém ataviada, para que nós que somos salvos, nós que somos povo de Deus, agora possamos habitar nela. Então a gente tem que ter certeza disso. Diótrefes vai continuar agindo dessa forma, ainda que Diótrefes tenha se colocado ele mesmo contra o propósito de Deus, ainda que ele tenha conseguido arrastar seguidores, ainda que tantos outros Diótrefes tenham se levantado no curso da história da igreja, a obra de Deus não foi destruída e vinha avançando, apesar e em razão de tantos que foram martirizados, apesar de toda a proliferação das falsas religiões, apesar do crescimento exorbitante do falso evangelho, como nós vemos hoje, as igrejas falsas, como elas crescem, como elas se multiplicam, como elas ficam, né? Como são tantos os seus membros, como elas estão em cada esquina. Mas, meus irmãos, a sã doutrina e a pregação do verdadeiro evangelho vem resistindo através dos tempos, dentro e através da igreja de Cristo, coluna e fundamento da verdade, como está lá em 1 Timóteo 3,15. Assim que a igreja é chamada, coluna e fundamento da verdade, sustentada que está pelas poderosas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja vontade não pode ser frustrada. Isso que está acontecendo. Apesar de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, apesar de tudo isso que a gente vê acontecendo, apesar dos Diótrefes, apesar dos martírios, apesar do crescimento das falsas religiões, dos falsos evangelhos, a santa e a pregação do verdadeiro evangelho não vai ser impedida por essas pessoas. Ela vem resistindo através dos tempos, dentro e através da igreja verdadeira de Cristo, da igreja de Cristo que é coluna e fundamento da verdade, porque é sustentada pelas mãos de Deus e ninguém pode frustrar a sua vontade. Nós lembramos aqui, meus irmãos, que sempre haverão os 7.000 joelhos e não se dobrarão a Baal, pelo que nós temos na presente carta os exemplos de Gaio e Demétrio. Nós falamos aqui já do exemplo de Gaio, que estava fazendo o que era correto. E vamos falar no versículo 12 do exemplo de Demétrio, que também era alguém que era fiel, que a própria verdade dava testemunho da vida dele, o próprio apóstolo João também testemunhava a seu favor. Exemplos como esse para nos encorajar e relembrar que Deus sempre tem o seu povo, haverá sempre um remanescente fiel, que permanecerá até o fim fazendo as obras de Deus, fazendo a vontade de Deus, na certeza de que nosso Deus é soberano, meus irmãos, Ele é soberano.
Ele está no controle de tudo. Todas as coisas estão no seu controle, ainda que pareça muitas vezes que as pessoas estão fazendo o que querem e bem entendem. Ainda que pareça que está tudo desgovernado, que a maldade está se multiplicando, que está todo mundo, né, que o mal está vencendo. Ainda que pareça que as pessoas estão pregando a falsa doutrina, estão se enriquecendo, estão tendo algum tipo de lucro. Tudo isso está acontecendo debaixo da soberania de Deus. Ele ainda tem aqueles 7.000 joelhos, aquele remanescente fiel, Gaio, Demétrio e tantos outros que não vão se dobrar a Baal, mas que vão continuar servindo a Deus de forma fiel. Haverá um dia, meus irmãos, ou de arrependimento ou de julgamento, mas isso tudo terá um fim no tempo, do jeito, para a glória de Deus. Então é isso, essa é a certeza que nós podemos ter. Aqui nesse versículo, meus irmãos, não vão deixar de recordar as experiências de tantos mártires cristãos ao longo dos séculos. Quantos foram expulsos de suas igrejas, de suas casas, pelas suas famílias, maltratados, violentados, mortos por amor a Cristo, apenas por fazer a vontade de Deus, tanto nas coisas mais simples como nas coisas mais complicadas, não tendo as suas vidas como preciosas. Na verdade, a gente sabe que não há coisa simples nem complicada. Para Deus tudo é fácil, né? Tudo é simples, mas a gente vê, existem histórias de John Bunyan, que foi escritor do livro O Peregrino. Nós sabemos que ele ficou preso durante 12 anos, só porque ele disse, e se ele saísse, ele ia voltar a pregar o Evangelho. Bastava dizer, não prego mais, pronto, está solto. Mas ele ficou preso, e só saiu na hora que Deus soberanamente quis que ele saísse. Isso serve de testemunho até hoje, até os nossos dias. Nós falamos disso, quantos anos atrás, quantos centenas de anos atrás isso aconteceu, e isso é lembrado até no dia de hoje. Então, apesar disso, meus irmãos, essas pessoas, por amor a Cristo, eles foram mortos, foram torturados, foram presos, não tendo suas vidas como preciosas. Quantos foram para a fogueira? Quantos foram decapitados? Quantos foram presos e torturados apenas por se colocarem como fiéis ao Senhor Jesus Cristo? Quantos foram? E quantos ainda vão hoje? Nós sabemos que há lugares aqui no Brasil que a gente não tem isso. Graças a Deus também, a vontade dele e o propósito dele, temos outras coisas, mas não temos isso. Mas sabemos ainda em países, vários países, onde há perseguição e morte de cristãos. E as pessoas são presas e são mortas, executadas, fuziladas, apenas por serem cristãos. Está chegando, cara. Está chegando, né? Você não está morrendo, porque agora se você falar no homossexual, não já pode ser preso. E sua tendência é esse mal se multiplicar, né? Tem igreja que se não casar mesmo, duas pessoas do mesmo sexo também. Graças a Deus. Se for essa a razão da nossa prisão, vamos louvar a Deus por isso, né? Vamos agradecer a Deus, é isso, a gente tem que agradecer por esse tipo de coisa, que a gente possa ser preso assim, um fiel, padecer fazendo bem, como está lá escrito na carta de Pedro. Mesmo que de forma pacífica, meus irmãos, mesmo que nós nos coloquemos como fiéis ao Senhor Jesus Cristo de forma pacífica, mesmo sem prejuízo ou perturbação a quem quer que seja, mas apenas pela ação do mesmo Espírito, que atuava através de Diótrefes e de todos os algozes, os inquisidores, os assassinos, os perseguidores espalhados no curso da história, o Espírito do Anticristo, aquele mesmo Espírito que agiu lá em Diótrefes, que age até hoje, continua sendo esse que estimula essas pessoas a fazerem, a maltratarem, a perseguirem, a matarem, a fazerem tudo isso. O meu Espírito continua agindo nesse mundo, meus irmãos. Na realidade, tudo isso sempre cooperou, é isso que a gente tem que ter certeza, tudo isso sempre cooperou por bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Essa é a realidade que está na Bíblia. É isso que diz o livro de Romanos. Tudo coopera por bem. O que acontece com Saulo se ele morrer agora? Que maravilha, tem presente melhor que isso? Tem promoção melhor? Paulo dizia que para ele morrer era louco. Então é isso que a gente tem que entender. Esse mundo, ele pode estar perdido, esse mundo pode tentar fazer uma série de coisas, mas o máximo que é, como a Bíblia diz, o máximo que não tem um homem que apenas pode fazer perecer a sua carne. É isso que ele pode fazer, no máximo. Nosso temor deve estar centrado em Deus, que além de fazer perecer a nossa carne, além de matar a nossa carne, pode também jogar a nossa alma no inferno. Então é isso que a gente tem que olhar, para essa realidade que a gente tem que olhar. Na Bíblia, meus irmãos, há vários momentos, vários exemplos de momentos em que, ainda que diante de extremas adversidades,
foi constatado o benefício concreto para a propagação e prova da fé cristã. Nós vamos ver nesse momento o poderoso agir de Deus na vida dessas pessoas para o bem dos seus escolhidos, ainda que mediante um leve e momentâneo sofrimento. Nós vamos ver isso parado pela Bíblia, meus irmãos, várias vezes. As prisões de Paulo contribuíram para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho. Nós vemos aqui, há um exemplo aqui que foi o que nós destacamos, está lá no livro de Atos, capítulo 8, vamos lá. Ainda que mediante um leve e momentâneo sofrimento, irmãos, isso todo, essas adversidades, esses momentos de perseguição, esses dióceses sempre contribuíram para o bem dos escolhidos. Atos 8, versículo 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Maravilha, a morte de Estevão, o martírio de Estevão, aquele ato de crueldade que foi presenciado, que foi planteado por tantos fiéis, foi motivo da propagação do Evangelho, foi motivo daquelas pessoas se espalharem por todas as regiões, indo pelo mundo, propagando a mensagem de Cristo para a salvação de muitos que os ouviram. Então, tudo isso cooperou para o bem dos escolhidos, tanto para aquelas pessoas que saíram pelo mundo, como também com relação àqueles que foram alcançados pela pregação dessas pessoas. Aqui, meus irmãos, está um exemplo de pessoas que saíram por causa do nome. Nós sabemos que de outros, na verdade, ele não recebia as pessoas que tinham saído por causa do nome. Pessoas que tinham saído para fazer a vontade de Deus, pessoas que tinham saído para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, para ensinar tudo aquilo que Jesus havia mandado. Pessoas que tinham saído sem receber nada dos gentios, mas apenas com a vontade de fazer a vontade de Deus, com a intenção de fazer a vontade de Deus, de cumprir o ID, de batizar, de fazer discípulos, de ensinar as pessoas tudo aquilo que Cristo tinha deixado para a gente seguir. Elas, sem dúvida, meus irmãos, deixando os seus bens, as suas casas, os seus empregos para trás, essas pessoas não tiveram tempo de levar nada, eles fugiram. Ou fugiam ou morriam também, como Estevão foi morto. Então, elas deixaram seus bens para trás, suas casas, seus empregos, suas famílias, suas rotinas, tudo para trás. E por isso mesmo eram pessoas necessitadas de apoio e de hospitalidade da Igreja de Cristo. De outros que não estavam recebendo essas pessoas. Pessoas como essas que tinham saído pelo mundo para fazer a vontade de Deus. E ele recusava-se a receber essas pessoas sem qualquer tipo de justificativa, apenas porque era a vontade dele. Vai saber o que ele pensava, né? A gente sabe que, na verdade, o Espírito que age através dele queria barrar a mensagem, mas não conseguiu. Ela chegou até os nossos dias e vai continuar chegando até o dia que Deus quiser, até o dia que ele derramar, até aquele dia, até aquele grande dia, ela vai continuar sendo propagada. O apóstolo João, irmãos, apesar de deixar claro o seu interesse em admoestar a Diótrefes, ele não fez qualquer promessa para aqueles que estão sendo expulsos das igrejas, ou correndo o risco de ser expulsos daquela igreja, mas apenas traz um incentivo a Gaio. É isso que a gente vê em João, trazendo um incentivo a Gaio, e a todos aqueles que quiserem agir como ele, agir como Gaio, de que eles farão bem, de que eles vão agir segundo a vontade de Deus, de que eles vão verdadeiramente cumprir, andar segundo a verdade, o amor cristão, se eles agirem com hospitalidade e encaminharem os irmãos missionários, viajantes, de modo digno de Deus, sendo assim cooperadores da verdade. Foi isso que João disse a eles. Disse: olha, se você fizer isso, você vai acontecer aquilo, você vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma função, vai ser promovido. Não disse nada disso. Se você sair daí dessa igreja, vem para cá que a gente vai receber aqui, vai botar você num lugar bom. Não disse nada, não prometeu, não fez qualquer tipo de promessa. E nem disse a eles que ficassem tranquilos porque nada ia acontecer a eles. Não chegou para eles e disse: olha, 1000 vão cair do seu lado, 10.000 do outro lado, e você não vai ser atingido. Não disse nada disso a eles. Apenas disse: ele vai fazer, mas ele tem incentivo, vocês estão fazendo o que é certo.
perseverem fazendo o que é certo, perseverem encaminhando esses irmãos de modo digno de Deus, e assim vocês serão cooperadores da verdade. Apocalipse 2:10, vamos lá rapidinho, já estamos chegando ao final. Apocalipse 2, versículo 10 vai dizer o seguinte: a carta da igreja de Esmirna diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10: não tem mais nada do que está prestes a sofrer, eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não tem livramento aqui nesse caso, né? Não há promessa de livramento, não há promessa de que naquela hora o anjo vai abrir, vai tremer os portões, vai tremer, vai ter um terremoto que vai levar todo mundo. Não há promessa de espada, de fogo, não há promessa de nada disso. Há promessa de que se você for fiel até a morte, você vai ser preso. Vai ser preso, está dizendo que não é, pode ser não. Você vai ser preso, você vai haver essa perseguição, mas aqueles que forem fiéis até a morte herdarão a coroa da vida. É isso que ele diz. Então aí, Diamon, falar uma coisa? O pastor falando, se a gente for parar para analisar, quando Jesus falou para o discípulo que ia ser odiado de Deus, ia ser perseguido, ia ser maltratado, ia ser recebido em certas cidades. Então é uma proposta que Jesus falou, se for parar para analisar. Só na mão de Deus mesmo, né? É isso, na carta não tem que pagar. Eu imaginei que agora eles ouvindo aquelas palavras, saber que você, igual o irmão falou que eles devem sair às pressas, deixar trabalho. Isso, deixar tudo para trás. Igual o que ele queria é que eles iam ser presos. Não ser perseguido da vida. Graças a Deus pelo Espírito Santo, meus irmãos, porque é por isso que Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, que nos ajudaria a compreender, não só a compreender, mas também a cumprir tudo isso. Sozinho a gente não consegue. A Bíblia diz, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Não há nada que a gente consiga fazer, nem as coisas mais simples, como ler a Bíblia, por exemplo, pode parecer simples para alguns, nem de repente ser fiel até a morte, suportar o martírio, suportar a fogueira, suportar o fuzilamento. Tudo é operado através da graça de Deus naqueles que vão padecer, naqueles que vão precisar ser capacitados para esse momento. Tudo é graça de Deus, meus irmãos. Nós vemos, na verdade, que Diótrefes, além de fazer o mal, ele estimulava a sua igreja, estimulava aquelas pessoas também a prática do mal através da violência, não permitindo que o restante da igreja recebesse essas pessoas na casa de Deus e expulsando da igreja aquelas pessoas que recebessem esses irmãos viajantes em suas próprias casas. É isso que dá a entender a Bíblia, na verdade. Nós vemos aqui que a Bíblia diz assim: eles se recusam a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Se ele se recusava, então pressupõe que ele mesmo não queria. Impedia também que aqueles recebessem onde? Na casa deles. E se soubesse que eles receberam em casa, expulsaria eles da igreja. Isso dá a entender aqui, na verdade, meus irmãos, Romanos 1 também vai trazer um exemplo de pessoas assim. Romanos 1:32 vai nos dizer também de pessoas que, além de fazer o mal, elas aprovam aqueles que praticam o mal também. Vamos lá em Romanos 1, estamos chegando ao final aqui. Romanos 1 diz assim, fala de pessoas desse tipo, que além de fazer o mal, elas aprovam aqueles que praticam o mal. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Pessoas como Diótrefes, não só contentes em fazer elas mesmas o mal, mas também estimulavam, defendiam e aprovavam a prática do mal dos demais. O Senhor Jesus, meus irmãos, falando contra os fariseus, escribas, hipócritas, após falar que eles gostavam de ser exaltados, de serem considerados mestres, de ocupar os primeiros lugares, ele disse lá em Mateus 23, Mateus 23:13: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Então é isso que eles fazem, eles fecham as portas do reino de Deus, nem eles entram, nem permitem que aqueles que poderiam entrar, entrem também.
Eles, além de não entrarem, irmãos, além de não realizarem a vontade de Deus e obedecerem, já sabiam que era correto, porque a Bíblia diz nessa passagem de Mateus que eles sabiam, mas eles não praticavam. Né? Tanto que eles diziam que eles estavam assentados na cadeira de Moisés, então eles sabiam verdadeiramente o que era para fazer, mas eles não praticavam aquilo. Eles impediam também a outros que obedecessem a Deus, pelo que ao final, no versículo 33, o Senhor Jesus vai chamá-los de serpentes, de raças de víboras, ou seja, filhos do diabo. É isso que a gente aprendeu até ontem aqui, o pastor falou, quando fala em raça de víboras, serpentes, não é dizer que não é ofensa, não é insulto no sentido de dizer ser um palavrão ou uma injúria, mas é uma realidade. E aqui é Jesus chamando, dizendo quem vocês são. Vocês são filhos do diabo, vocês são filhos da serpente, raça de víboras, filhos da serpente, que é Satanás, né? Indagando como eles pretendem escapar da condenação do inferno, agindo assim. Está escrito, meus irmãos, em Mateus 18, mais especificamente no versículo 6, Mateus 18, 6, diz assim: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que eles pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. É isso, é melhor do que você enganar, você fazer um pequeno tropeçar, é melhor que você faça isso, pendura uma pedra em você, se joga no fundo do mar. O que seria fazer esse tropeçar? A gente vê sempre isso. Tropeçar é você levar aquela pessoa a se desviar do caminho, a pecar, a caminhar no caminho que seja contrário à vontade de Deus. É sempre nesse sentido você levar a pessoa para longe de Deus, de alguma forma, ou caminhando para uma doutrina que não seja dele, ou então através da sua vida de pecado. Se eu fazer o meu irmão Rogério, eu incitar ele a perder a paciência e acabar saindo, aí ele voltar. Não, ele está fazendo ele tropeçar, justamente isso, é nesse sentido. Né? E aí ele diz ainda para esses, né? É uma coisa mais direcionada para esses que se julgam maiores, né? Que se julgam conhecedores, que se julgam alguma coisa, que fazem isso com aqueles menores, né? Os pequeninos deles, que creem nele, logo depois de usar a ilustração de crianças, né? Ele fala isso, que são pessoas que vão merecer isso. É melhor que elas fizessem isso, que elas se lançassem no mar, né? Com a pedra atrás de pessoas, do que fazer um desses tropeçar, justamente porque elas vão suportar verdadeiramente por conta dessa atuação delas. Assim, meus irmãos, que não sejamos como diótrefes na prática do mal, muito menos sirvamos como pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos, mas que possamos ser sal e luz em meio a essa geração perversa, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, como está em Mateus 5, verso 13 a 16. É isso, meus irmãos, que não sejamos imitadores de diótrefes, mas sejamos, como vamos aprender na semana que vem, se Deus quiser, aqueles que imitam bem, aqueles que fazem, agem segundo o exemplo que foi deixado por Jesus Cristo, aqueles que, como diz em 1 João 2,6, andam como Cristo andou. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. É esse exemplo que Gaio deixa para a gente, é esse exemplo que João deixa para a gente, é esse exemplo que Paulo deixa para a gente, no que eles andaram como Cristo andou, no que eles imitaram a Cristo, nós também devemos seguir na prática do bem, que é a vontade de Deus, afastando-se do mal. Amém? Graças a Deus. Então, semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, na tua presença, obrigado pela